Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre a primeira fase de colonização e conquista da América Portuguesa. Vejam bem, nós ainda não estamos falando de Brasil, e sim de um território que a partir de 1500 passa a ser dominado e explorado pelos portugueses. Após a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, os portugueses iniciam um processo de reconhecimento do território. O objetivo português continua sendo o comércio com as Índias. Portanto, no primeiro momento, o território da América ele ainda vai ser só de exploração, para conhecer o que é esse território. Eles ainda não têm um interesse mercantil aqui. Nota-se que um ponto importante aqui é o que é esse território. Então, em 1494, Portugal e Espanha eles assinam o chamado Tratado de Tordesilhas, no qual estipulava que as terras a oeste do meridiano de Tordesilhas, que fica próximo ao Cabo Verde, pertenceriam à Espanha, enquanto as terras do lado leste pertenceriam a Portugal. Nota-se que os demais estados europeus eles estão excluídos desse tratado. Se você observar bem esse mapa, o território que hoje corresponde ao Brasil, ele tem um risco. Esse risco seria o Tratado de Tordesilhas. Então, esse espaço seria o espaço que Portugal teria direito de explorar. Bom, a partir de 1504, outros estados europeus começam também a se interessar pelos descobertos na América, né? E aí Portugal vai iniciar as expedições guarda-costa. O que é isso? Portugal vai implantar uma série de feitorias na costa brasileira, igual eles fizeram na África. Qual que era o objetivo dessas feitorias? Eles criam entrepostos comerciais com a população local, num primeiro momento o pau-brasil, e essas feitorias também servem para combater invasores. Teve feitorias na Bahia, em Porto Seguro, em Cabo Frio, em vários pontos da costa do Brasil. A primeira atividade de exploração no Brasil foi o pau-brasil, né? Daí que vem o nome, inclusive, dessas terras, né? Dessa madeira se retirava uma tinta vermelha para tingir roupas. Essa cor ela era muito bem aceita na Europa por estar associada à ostentação e ao poder. Para que isso acontecesse, nessa fase, os portugueses estabeleceram uma série de trocas de mercadorias com os indígenas, chamado de escambo. Os portugueses ofereciam objetos como machados, facões, e em troca os indígenas extraíam a madeira e levavam até as feitorias. Inicia-se aqui um processo de exploração das nossas riquezas naturais. Então a gente já pode incluir essa exploração do pau-brasil num contexto de uma política econômica mercantilista, que ela vai se aprimorar depois na próxima fase da colonização, quando chegar a exploração do açúcar. Bom, um ponto importante aqui para a gente começar a entender esse processo de colonização são as chamadas capitanias hereditárias. A partir de 1534, inicia-se de fato uma tentativa de controle desse território. A primeira delas foi as chamadas capitanias hereditárias, que eram grandes porções de terras concedidas pelo governo português aos nobres portugueses, que eram chamados de donatários, ou seja, quem recebia essa terra, o nobre que recebia essa terra, era o donatário. E ele era encarregado de implantar a colonização dentro da sua capitania. Ele tinha que tornar aquela terra produtiva, ele tinha que povoar aquela terra. Cada donatário podia fundar povoados, tinha o direito de cobrar impostos, e ele podia também doar sesmarias. O que são sesmarias? São doações de terra. Então ele tinha o poder sobre a terra. É muito interessante pensar que esse projeto colonizador ele vai do público para o privado, ou seja, Portugal pega terras que teoricamente seriam públicas e passam para pessoas privadas dominá-las. Há uma mistura aqui de interesses entre público e privado. É claro que poucas capitanias aqui vão dar certo, porque alguns donatários nem chegam ao vir para o Brasil. As que deram certo foi São Vicente, Pernambuco, Ilhéus e Porto Seguro. Não dando certo esse grande projeto de capitanias hereditárias, Portugal vai tentar o governo geral. O governo geral, o primeiro governador geral, Tomé de Sousa, ele tinha uma função aqui que era de organizar administrativamente a colônia. Então ele instituiu 3 cargos. O cargo de ouvidor-mor, que tinha a obrigação de cuidar da justiça, o cargo de procurador-mor,
que era responsável pela arrecadação de impostos, e o cargo de capitão-mor, que tinha a obrigação de defesa desse território. Então aqui nós temos uma tentativa de controle mais efetivo do território. O último ponto que eu queria trabalhar com vocês hoje é a questão indígena. Bom, a partir de 1534 vai iniciar um novo modelo de exploração econômico, a cana-de-açúcar, que nós vamos falar mais detidamente em outro vídeo. Nesse momento, os fazendeiros vão necessitar mais de uma mão de obra para o plantio da cana-de-açúcar, e a primeira tentativa vai ser com os indígenas. Vai estipular aqui as chamadas guerras justas. O que são as guerras justas? Basicamente, se você olhar esse mapa, é a presença indígena na costa brasileira. Os índios tupis, eles vão ter inicialmente uma relação mais tranquila com os portugueses. Aqueles índios chamados índios hostis, os que fugiam, os que não queriam contato com os portugueses, vão ser chamados de tapuias. E aí, essa guerra justa, ela era declarada aos índios hostis, aqueles índios que não aceitavam a colonização. Uma vez que esses índios eram capturados, eles faziam parte, eles eram escravizados por esses fazendeiros. Em troca, os fazendeiros diziam que iam civilizar esses indígenas, ou que iam catequizá-los. Então era uma forma de guerra que era aceita pelos portugueses. Para que ocorresse uma efetiva catequização dos indígenas, vieram para o Brasil os jesuítas. Eles tinham o objetivo de catequizar os indígenas através dos aldeamentos. O que eram esses aldeamentos? Esses aldeamentos eram espaços nos quais os índios aprendiam a trabalhar, aprendiam as questões religiosas, aprendiam coisas sobre o chamado mundo civilizado, só que eles não tinham a sua cultura respeitada. Então, esses aldeamentos, eles colocavam várias etnias, porque a ideia é de que o termo índio é um termo genérico. Então, todo aquele que não é europeu é índio. Na verdade, não é bem assim que acontece, né? Os indígenas são divididos em etnias, cada um tem sua forma de cultura, cada um tem sua forma de vivência no mundo, e isso não era respeitado pelos portugueses. Lembrando que essas missões jesuíticas fazem parte do contexto de contra-reforma. Bom, outro ponto importante aqui no primeiro momento são os chamados rituais de antropofagia, que foram descritos por cronistas e viajantes, né? No entanto, alguns pesquisadores questionam de fato essa existência dos chamados rituais de antropofagia. Para quem não sabe o que é antropofagia, é o canibalismo. Um dos motivos seria que o colonizador queria justificar a guerra justa e forçar que os indígenas, ou os tapuias, né, que eram os índios hostis, a catequização. Então eles falavam que eles eram antropofágicos e obrigavam eles à conversão para o cristianismo. Uma outra hipótese é de que os próprios indígenas tapuias, uma vez que descobriram que esses portugueses acreditavam que eles faziam rituais de antropofagia, eles continuavam mantendo essa ideia como uma forma de resistência. Então, para ficar afastado desses portugueses, eles alimentavam a ideia de que eram antropofágicos. Por fim, eu quero falar um pouquinho da resistência indígena. Por quê? Grande parte desses indígenas não vai ter uma boa relação com esses portugueses. Alguns vão se aliar a outros povos, como alguns vão se aliar aos franceses, por exemplo. Outros grupos vão atacar as vilas, os povoados. Grande parte desses indígenas, eles vão sair da costa e vão fugir para o interior do continente para cada vez mais ficarem afastados desses portugueses. Então esses indígenas não vão aceitar pacífico a dominação dos portugueses. Bom, pessoal, nessa primeira aula eu queria falar basicamente desse primeiro momento de colonização. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até a próxima!